Aumentando seu conhecimento. Possuímos aqui uma suspensão conhecida como suspensão de bandeja. Observamos nessa suspensão de bandeja que nós possuímos aqui a bandeja ou braço oscilante inferior e aqui a bandeja ou braço oscilante superior. Recebe o nome de suspensão de bandeja que, se observarmos bem, aqui parece uma bandeja e aqui parece uma garrafa, como se fosse uma garrafa de vinho. Nessa suspensão de braço oscilante, possuímos aqui a mola helicoidal. A mola helicoidal tem a função de sustentar o veículo. Toda vez que ela estiver cansada, então o veículo vai estar arriado, indicando que eu tenho que substituir essa mola helicoidal. Também a mola pode quebrar aqui, e aí o veículo vai arriar de um lado direito ou do lado esquerdo, indicando que eu devo substituir essa mola helicoidal. Então a função da mola helicoidal é sustentar o veículo, o monobloco. No interior dessa mola aqui, nós possuímos o amortecedor hidráulico. Esse amortecedor hidráulico é um amortecedor de dupla ação. Toda vez que essa mola é comprimida, ele tem uma pequena pressão. Quando a mola é descomprimida, a pressão equivale ao dobro para ele poder segurar esse solavanco. Então a função do amortecedor é acompanhar as irregularidades do pavimento, deixando aqui assim o carro muito mais macio e confortável, beleza? Seguindo aqui a nossa situação, o que nós observamos aqui na bandeja? Que no braço oscilante, aqui, eu possuo aqui uma bucha e aqui outra bucha, são chamadas bucha da bandeja, beleza? Então quando essa bucha cria uma certa folga, começa a bater e aí eu tenho que trocar a bandeja ou embuchar. Porém a maioria dos mecânicos prefere trocar o braço oscilante ou a bandeja completa do que embuchar. Logo aqui, nós observamos o pivô. Então tem um pivô superior e o pivô inferior. São dois pivôs. Com dois pivôs dá muito mais manutenção essa suspensão do que possui um único pivô aqui, beleza? E o pivô aqui está acompanhando o poder de esterçamento da roda, lado direito e lado esquerdo. Então ele acompanha esse movimento aqui. Quando o pivô está ruim, nós freamos o veículo. Quando ele vai fazer uma retomada, ele vai parar a 100%, a gente observa um tranquinho. Esse tranquinho indica folga no pivô e devemos substituir o pivô. Levamos em consideração que a gente separamos o veículo no meio. E tudo que eu fizer do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo. Logo, então, se eu for trocar o amortecedor, o correto é trocar todos os amortecedores, os 4 amortecedores, beleza? E a mola, a mesma coisa. Porém, algumas oficinas fazem aquele 2x1. O que seria o 2x1? Toda vez que trocar o amortecedor, ele troca a mola? Não. Então, seria a cada 2 trocas de amortecedor, ele vai trocar a mola helicoidal. Porém, o fabricante indica que troque o amortecedor junto com a mola helicoidal. Porém, o custo é maior para o cliente. Perfeito? Já aqui nesse vermelhinho aqui, observamos a manga de eixo. Então, temos aqui a manga de eixo. Logo abaixo aqui eu tenho um terminal de direção. Então nós temos 2 terminais de direção. E o terminal de direção, como o próprio nome já diz, ele está acompanhando esse movimento de esterçamento da roda, lado direito e lado esquerdo. Então, acompanha o movimento de esterçamento da roda. Aqui eu já venho com o tirante e venho aqui com os outros terminais. Para uma suspensão, no caso do Diplomata, nós precisamos 6 terminais e a do Fusca 4, então dá muito mais manutenção. Observamos aqui então a barra estabilizadora. A barra estabilizadora dianteira, como o nome já diz, ela tem a função de dar maior estabilidade para o veículo em altas velocidades. Ou seja, à medida que você aumenta a velocidade, o carro ou o monobloco é empurrado mais para baixo. Então é empurrado mais para baixo para garantir uma melhor dirigibilidade e estabilidade. Então, barra estabilizadora vai aumentar a estabilidade do veículo em altas velocidades. Terminal de direção acompanha o esterçamento da roda, beleza? Porém, toda vez que eu fizer a suspensão, recomenda-se fazer o alinhamento, porque se você vai mexer nesse terminal de direção aqui, você vai desalinhar o veículo, que seria então convergência e divergência de acordo com cada veículo, perfeito? Então faz o alinhamento após a manutenção da suspensão.
Aqui o braço oscilante inferior, que está acompanhando a deformação também do pavimento, graças aqui às buchas aqui do braço, ó, beleza? Então, opção embuchar ou trocar, porém a maioria dos mecânicos prefere trocar a bandeja completa. Pivô, está acompanhando o movimento aqui da roda, certo? Quando estiver ruim, observando que teremos um tranquinho, assim que o carro ser freado, parar. Mole helicoidal, sustenta o monobloco. Amortecedor, acompanha as oscilações do pavimento. Levando em consideração que para uma boa suspensão eu tenho que ter uma roda ok e o pneu ok. E o alinhamento consiste em você alinhar o veículo e balancear a roda também. Qualquer dúvida, deixe um comentário no canal, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like para dar aquela força e muito obrigado, amigo.